1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na... Bom, aqui já no versículo 1, nós vimos aí que se os maridos não ouvirem a pregação do evangelho, eles ouvirão a pregação da vida da esposa, ou seja, às vezes não é no muito falar, mas sim em atitudes, né? Tem um corinho antigo que eu gosto muito que diz assim: atitudes valem mais que 1000 palavras, né? Então, às vezes não adianta muito falar, as pessoas vêm e falam, né? Até mesmo fazem declarações de amor, mas agem de outra maneira. Então, de nada adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Melhor fazer do que falar. A compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Bom, aqui é algo muito interessante, porque se fala muito, né, sobre o frisado dos cabelos, sobre o uso de joias, as vestimentas, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, em primeiro lugar, devemos observar que não existe qualquer texto bíblico que proíba, preste bem atenção nisso, que proíba uma mulher de cuidar de sua aparência, de se arrumar, de passar, por exemplo, até mesmo um esmalte nas unhas, ou de colocar um brinco ou um colar, ou mesmo de fazer um penteado em seus cabelos e utilizar algum tipo de maquiagem. Não existe nenhum texto bíblico proibitivo para essas coisas. Ah, presbítero, mas e os textos que você acabou de ler lá de 1 Pedro 3,3, 1 Timóteo e Efésios? Vamos entender esses textos. Os textos de 1 Pedro 3,3, 1 Timóteo 2,9 tratam da questão da mulher ter sabedoria e fazer uso correto dos adereços e vestuário que pretende colocar em seu corpo. Preste bem atenção nesse trecho. Olha só, note que Paulo utiliza em 1 Timóteo 2,9 os termos se ataviem com modéstia e bom senso. Ou seja, está bastante claro no próprio texto que Paulo admite que as mulheres se ataviem. Ou seja, olha, vocês podem se ataviar e se enfeitar, mas de forma equilibrada. O apóstolo escreve com modéstia, com bom senso. Ou seja, então olha que interessante, o texto bíblico, ao contrário do que dizem aqueles que proíbem, que utilizam esses textos como proibição, na verdade está dando uma liberação. Ou seja, ensinando como utilizar essas coisas de uma forma diferenciada das pessoas do mundo. A proibição recai apenas sobre o exagero e o desejo de colocar o ter antes do ser. Ou seja, o exterior antes do interior. Parecer uma pessoa quando na verdade não é. Paulo chama as mulheres a uma reflexão da importância de cuidar de sua aparência de um modo equilibrado e não proibitivo. Agora note que o texto de 1 Pedro 3,3, ali o apóstolo Pedro fala a um público diferente, específico, que são as mulheres casadas. E Pedro trabalha ali, né, o fato de que uma mulher casada deve ter como marca não seus adereços para chamar a atenção de forma negativa. Ou seja, utilizando adereços, vestuário ou mesmo cabelo para chamar a atenção de uma forma excessiva. Mas a marca deve ser aquilo que há de bom, né, no seu interior, aquilo que é estimado pelo Senhor, suas características positivas. Essa é a marca mais importante que uma mulher deve ter. Nesse contexto, não existe nenhuma proibição do apóstolo do uso de qualquer adereço. Mas nós temos aqui mais uma vez a utilização do bom senso colocada em pauta pelo apóstolo. Para o apóstolo Pedro, a mulher casada deve chamar a atenção pelo seu bom procedimento e não por um vestir-se inapropriado e, no caso de Pedro aqui, cheio de ostentação, que ali, para a comunidade da qual ele estava escrevendo, era algo que estava acontecendo. Note, por exemplo, que se uma mulher se veste apropriadamente, com bom senso, e é uma cristã fervorosa, de coração na obra de Deus, ela não estará errando em nada, ainda que use uma determinada maquiagem ou algum adereço de forma equilibrada a seu juízo. Olha só, certamente aquilo que está dentro do coração dela
vai refletir no seu exterior. Essa é a ideia. Um coração cheio de Deus vai, no seu exterior, também representar uma mulher cheia de Deus, com roupas, maquiagem e adereços equilibrados e com bom senso. E ela saberá que se vestir de uma forma correta. Além disso, se nós fôssemos usar os textos mencionados, como alguns fazem, ao pé da letra, ou seja, proibindo o que está escrito ali, então a proibição recairia apenas para alguns itens, como cabeleira frisada, pérolas, vestuário dispendioso, ou seja, caríssimo, e adereços de ouro. Logo, por exemplo, esmaltes, brincos ou colares que não fossem de pérola ou de ouro e vestuário que não fosse dispendioso estariam liberados, inclusive calça jeans, né, que nós sabemos que nem existia na época. Mas é óbvio que a intenção de Pedro e de Paulo não era de fazer uma lista completa do que pode ou não pode usar. Preste bem atenção, a intenção era chamar as mulheres ao bom senso na forma como se vestiam e se apresentavam de forma pública. Eles apenas exemplificaram o que poderia se transformar, preste bem atenção, o que poderia se transformar em um desvio na boa conduta cristã delas, baseados naquilo que existia na época, ali na realidade deles. Naquela época, inclusive, nem havia ainda sido inventada a famosa calça jeans que nós temos hoje. Portanto, nem vou gastar argumentos aqui para dizer do absurdo de alguns em proibir mulheres de usar calça, né? Não é realmente um absurdo, né? Aqui o apóstolo Pedro falando sobre isso e alguém sugerir que ele estava falando da calça, sendo que, como já foi falado aqui, ela nem existia ainda, né? Nem tinha sido criada. A calça foi criada muitos e muitos anos depois. Mas vamos continuar a leitura bíblica. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E, finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus se esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Bom, aqui nós vimos algo interessante também, uma curiosidade. Jesus pregou aos mortos. Para quem Jesus pregou? Ele foi ao inferno? Ele foi aos cativos em prisão? Vamos estudar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa a ser analisada é que Cristo é contado aqui indo em espírito pregar aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão são identificados em 1 Pedro 3,20 como sendo pessoas que viveram em um outro tempo. Não eram pessoas que estavam vivas ali na época de Pedro. Observe bem o verso de número 20. Os quais, então ele está continuando aqui falando desses espíritos em prisão, os quais, noutro tempo. Então observe bem esse trecho, noutro tempo, em um tempo diferente desse que está sendo vivido. Foram desobedientes, quando a longanimidade é a paciência de Deus,
aguardava nos dias de Noé. Então observe que nós já temos aqui identificação desses espíritos. Em prisão, viveram em outro tempo nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, somente aqui, olha só, 8 pessoas foram salvos através da água, foram protegidas ali da água do dilúvio. Então a primeira conclusão aqui é que o texto fala de pessoas que viveram nos tempos de Noé e que nesse momento sobre o qual Pedro está escrevendo ali, essas pessoas estavam condenadas. Então no momento em que Pedro está vivendo e escrevendo essa carta, esses espíritos estavam em prisão, condenados. A grande pergunta a partir daqui é a seguinte: por que Jesus Cristo teria ido pregar no inferno, como alguns dizem, segundo alguns pensam, a esses espíritos condenados? E eu vou mostrar para você agora 3 interpretações que são muito utilizadas aí no dia a dia. Então preciso que você fique até o final para que você depois possa comentar qual delas você acha que é a mais correta, ok? Eu vou mostrar as 3, vou colocar pontos contrários a respeito das 3 e vou dar a minha opinião a respeito de qual eu penso que seja mais coerente aqui com todo o contexto, ok? Vamos começar então com a primeira. A primeira interpretação defendida é a seguinte: Jesus Cristo teria ido pregar no inferno para converter pessoas ali, né? Até porque a pregação ela tem exatamente o efeito de convencimento, né? De buscar a conversão de pessoas. Vamos entender isso, olha só. Então, segundo alguns intérpretes, Jesus teria, após a sua vitória na cruz, ido até o Hades, ou seja, ao inferno, a fim de pregar ali para aqueles espíritos que estavam aprisionados, que estavam lançados nesse lugar de tormento, que aguardavam então o juízo final, que é aquele juízo público onde todos comparecerão perante o trono de Deus. Essa ideia, porém, traz muitos problemas a meu ver, pois entra em conflito direto com diversos textos que afirmam que não existe uma segunda oportunidade depois da morte de uma pessoa. Por exemplo, observe Hebreus 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto, ou seja, depois de morrerem uma só vez, o juízo. O que é o juízo? É exatamente o julgamento. Então a Bíblia, só para você entender, ela tem 2 tipos de julgamento. Aquele que acontece quando nós morremos, sela o nosso destino, vamos já para céu e inferno, e nós temos depois o último julgamento, que é o final, onde de fato todos vão comparecer perante o trono de Deus, e Deus vai então perante o público, né, de forma pública, designar os seus salvos e todos se dobrarão perante ele. Olha que interessante. Então, aqui está falando do juízo da morte. Então não temos uma segunda oportunidade. Outra questão é a seguinte: por que somente esse grupo teria uma segunda oportunidade? Ou seja, receberia uma pregação do próprio Cristo para que pudessem se converter? Olha só, já que Jesus foi pregar a eles, é certo então que a ideia nessa interpretação seria que eles poderiam ouvir essa pregação e se arrepender dos seus pecados. Será então que poderia haver uma mudança de condição depois da morte? Eles poderiam se converter depois de mortos através da pregação de Jesus Cristo? Todas essas questões, se forem positivas, elas vão totalmente contrário ao que a Bíblia diz, né? Até porque a gente sabe que conversão é em vida. Mas enfim, essa é uma interpretação defendida por muitos. A segunda interpretação defendida por algumas pessoas é a seguinte: Jesus Cristo foi pregar no inferno para anunciar a sua vitória lá na cruz. Alguns pensam que Jesus Cristo teria ido como que zombar e proclamar ali no inferno, diante dos condenados, a sua vitória lá na cruz. No entanto, esse pensamento me parece também complexo e um pouco contrário à Bíblia. Por quê? Porque a palavra grega que Pedro utiliza aqui, kerusso, ali onde está pregou aos espíritos em prisão, está ligada geralmente à proclamação de uma boa nova, ou seja, uma boa notícia, a proclamação do Evangelho, e não de algo judicial, como se Jesus tivesse ido lá para confirmar a condenação dessas pessoas, ou então Jesus tivesse ido então ao inferno zombar daqueles que estavam ali para demonstrar que ele venceu a morte, que ele venceu todas as coisas ali na cruz. Além disso, parece-me sem propósito Jesus ir até o inferno para dizer algo que já é sabido por todos que estão lá aguardando o julgamento do grande dia. Ou seja, quem está no inferno, quem está condenado, já sabe que está condenado e já conhece por que está condenado pela sua rejeição a Deus. Então é uma informação já sabida. Não faz muito sentido. Não me parece, analisando o contexto, que essa tenha sido a intenção de Pedro ao narrar toda essa questão. Ou seja, dizer que Jesus foi então zombar ou comunicar a sua vitória ali a quem estava condenado. Isso parece um tanto quanto estranho. Então isso nos leva à nossa terceira interpretação, que, a meu ver, é a melhor interpretação, e depois você pode falar nos comentários se você concorda comigo ou não, ou se você gosta das outras duas. Claro, mostre por que você gosta e responda aos questionamentos. Jesus Cristo pregou em espírito através de Noé para a geração de Noé. Vamos entender então essa visão. Pregação através de Noé. Em 1 Pedro 3,20, que nós já lemos, fica claro que a indicação de tempo desse texto aponta para a geração de Noé.
Diz também que Cristo fez essa ação em espírito. E observe, né, aquela parte que nós já destacamos, o no qual, do verso de número 19. Vamos olhar novamente aqui o 1 Pedro 3, 18 e 19. Aqui a segunda parte, vivificado no espírito. Então, nesse espírito, olha só, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, observe bem, parece mais correto afirmar que Jesus Cristo agiu através da vida de Noé, no tempo entre a construção da Arca de Noé e o dilúvio, estimado em cerca de 120 anos, de acordo com Gênesis 6, versículo 3. Observe bem o texto. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos sabemos que não é idade, porque vários homens viveram mais do que isso após o dilúvio. Esses 120 anos, então, é compreendido entre o tempo do anúncio de Deus para Noé, do dilúvio, e a construção da arca e o início lá do dilúvio, em torno de 120 anos. Ou seja, Noé foi usado por Deus para proclamar essa mensagem à sua geração, que, como visto no texto, não atentou para o que estava ocorrendo até que veio o dilúvio e acabou com tudo, conforme até mesmo o Senhor Jesus Cristo nos explicou em Mateus 24, 38. Observe: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E aí veio o dilúvio, né, e atingiu a todos de forma pesada. O que Jesus está dizendo é que as pessoas simplesmente ignoraram o que estava acontecendo e seguiram as suas vidas até que, de fato, o juízo veio sobre elas. Além disso, em 2 Pedro 2,5, Noé é chamado de pregador da justiça. Observe bem: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Queridos, essa interpretação também tem um problema, no entanto. Olha só, porque o texto fala de espíritos em prisão, se a pregação era para pessoas que estavam vivas lá na época de Noé? Esse questionamento tem uma resposta interessante. Olha só, olha que interessante. Pedro estaria apontando aqui que esses condenados que estavam vivos na época lá de Noé, né, quando receberam a pregação do pregador de justiça Noé, né, que foi ali impulsionado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, eram, no momento em que Pedro estava escrevendo, espíritos em prisão, ou seja, condenados. Então, esse questionamento é respondido dessa forma. Então, essa ideia parece ser realmente a mais correta, principalmente devido ao objetivo de Pedro ao escrever. Preste bem atenção. Qual que era o objetivo de Pedro ao escrever tudo isso? Pedro estava animando o pequeno número de cristãos que estavam sendo perseguidos ferozmente na sua época. Um grupo pequeno sendo perseguido por uma maioria. E Pedro estava, então, identificando essas pessoas com aqueles que foram salvos lá na Arca de Noé, né? Um grande número de condenados rejeitaram a palavra do pregador da justiça Noé e a mensagem do Senhor, enquanto um pequeno grupo de pessoas, 8 pessoas ali na arca, estavam sendo salvos. Dessa forma, apesar de termos aqui um texto difícil, creio que conseguimos levantar uma interpretação mais harmoniosa com todo o contexto bíblico, que, em minha opinião, é essa última apresentada. Ou seja, Jesus Cristo, em espírito, esteve com Noé naquele tempo, proclamando a mensagem de salvação, e essa mensagem foi, então, rejeitada. Por isso, é sempre bom analisar com cuidado esse texto antes de sair por aí dizendo que Jesus Cristo foi pregar no inferno, pois me parece bastante desarmonioso com o texto de 1 Pedro afirmar que Cristo foi ser um pregador de alguma coisa lá no inferno. Conforme nós vemos, essa ideia é um tanto quanto controvérsia. Mas então está aí, né? A nossa visão também é essa, é a primeira ali, quando ele foi em espírito pregar a Noé, né? Mas fica aí, você tem toda a liberdade de pensar o que você quiser, né? Mas nós aqui da EJEC usamos essa linha. Também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Bom, queremos encerrar então mais esse capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.